Bom dia, meu nome é Gonçalo Ibanez, eu sou analista de assuntos regulatórios do escritório da FDA em Santiago do Chile. Gostaria de lhe dar cordiais boas-vindas a este webinar que visa fornecer informações sobre a regra de segurança dos produtos agrícolas frescos e o programa de verificação de fornecedores estrangeiros, ambos pilares fundamentais da Lei de Modernização da Segurança dos Alimentos dos Estados Unidos da América, conhecida como FISMA, pelo seu acrônimo em inglês. Antes da apresentação do Dr. Maurício Castelo, farei uma breve introdução dos escritórios internacionais da FDA e ao papel que essa nova estrutura desempenha nas atividades da FDA. Os escritórios internacionais da FDA foram criados recentemente, dada a necessidade de ter uma presença em regiões que se tornaram cada vez mais importantes fornecedoras para os Estados Unidos de produtos que são regulamentados pela FDA, incluindo alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, vacinas, cosméticos, entre outros. Em termos gerais, os escritórios internacionais são ligações entre as agências reguladoras dos governos, organizações da indústria e academia, com os centros relevantes da FDA. Os escritórios internacionais têm sido capazes de promover um contato mais direto da FDA com os países, a fim de criar capacidades e estimular o trabalho conjunto. A FDA tem 2 escritórios na Ásia, um em Nova Delhi, Índia, e outro em Pequim, China. 2 na Europa, um em Bruxelas, já que é a sede do Parlamento Europeu, e outro em Amsterdão, que é a sede da EMA. A EMA é a Agência Europeia de Medicina. Tem, ademais, 3 escritórios na América Latina. Um na Cidade do México, um em San José, Costa Rica, que é a sede para a América Latina, e o escritório em Santiago, Chile. A sede da FDA fica em Silver Spring, Maryland, Estados Unidos da América. Desde a criação dos escritórios na América Latina em 2009, tem sido possível estabelecer uma rede de contatos com governos, associações industriais e academia, permitindo a realização de atividades como intercâmbio de informações, divulgação para uma melhor compreensão dos requisitos e dos novos regulamentos da FDA, e pessoas de estabelecimentos que produzem produtos regulamentados pela FDA e acordos que têm facilitado o trabalho com os países da região. A nossa missão como escritórios internacionais é ajudar a garantir a segurança dos alimentos e outros produtos regulamentados pela FDA, produzidos na região da América Latina para serem exportados para os Estados Unidos da América. Ao fazê-lo, a FDA tem promovido as seguintes atividades: compromisso de confidencialidade para a troca de informações com as agências reguladoras dos países, estabelecimento de memorandos de entendimento para a cooperação em assuntos específicos, promoção da cooperação ou intercâmbio técnico entre a FDA e as agências dos países, ter um canal permanente de feedback entre as agências e a indústria dos países como a FDA. E, fundamentalmente, para participar em eventos de informação e formação, tais como este webinar, e também para receber informações, todo tipo de perguntas relacionadas com os regulamentos e requisitos da FDA
para os produtos por ela regulados. O nosso escritório está à sua disposição para quaisquer questões e preocupações que possa ter, relacionadas com as atividades realizadas pela FDA e de informação geral da FDA e que podem ser encaminhadas através dos canais mostrados no slide. Agradecemos aos nossos colegas dos escritórios dos serviços agrícolas estrangeiros, das embaixadas dos Estados Unidos de América nos países da região da América Latina e Caribe, pela sua liderança e colaboração com a FDA no planejamento e execução deste evento. O âmbito do seminário de hoje é dos alimentos abrangidos pela norma de segurança dos produtos agrícolas frescos. Pedimos-lhe que, se tiver perguntas sobre outros produtos regulamentados pela FDA, a submita, por favor, através de ligação mostrada no slide. Este webinar será gravado e o link será partilhado no nosso website, juntamente com uma variedade de recursos adicionais sobre a norma de segurança dos produtos frescos e o programa de verificação de fornecedores estrangeiros. A apresentação será seguida de uma oportunidade para fazer perguntas. Tenho agora o prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Maurício Castelo, especialista em segurança de produtos agrícolas frescos da FDA. Muito obrigado pela vossa atenção. Dr. Castelo, dou-lhe a palavra. Primeiramente, quero agradecer a todos pela oportunidade de poder compartilhar essas informações hoje. Meu nome é Maurício Castelo e faço parte da Divisão de Segurança de Produtos Agrícolas Frescos do Centro de Segurança de Alimentos e Nutrição Aplicada da FDA. CFSAN, sigla em inglês. Na FDA dos Estados Unidos, a Divisão de Segurança de Produtos Agrícolas Frescos é a unidade de trabalho responsável por elaborar e atualizar a regra de segurança dos produtos agrícolas frescos, desenvolvendo orientações para a indústria, liderando o desenvolvimento e entrega de iniciativas educacionais de segurança de produtos, apoiados pela FDA e fornecendo assistência técnica aos membros da comunidade agrícola quando surgem questões sobre a regra de segurança dos produtos agrícolas frescos, PSR, sigla em inglês, proporcionando orientação e a ciência subjacente. Meu foco principal dentro da divisão é apoiar iniciativas de educação, treinamento, engajamento e assistência técnica aos agricultores e regiões agrícolas da América Latina para a implementação e cumprimento da PSR. Fico muito feliz em poder apoiar o agricultor da América Latina com os recursos oferecidos pela FDA para o cumprimento da PSR e, ao mesmo tempo, divulgar a mensagem sobre regulamentação aos produtores da América Latina. Hoje vou fazer uma breve introdução sobre dois aspectos da Lei de Modernização da Segurança de Alimentos dos Estados Unidos, FSMA, sigla em inglês. Primeiramente, falaremos sobre o Programa de Verificação de Fornecedores Estrangeiros, FSVP, e na segunda parte falaremos sobre a PSR. Sei que compartilharemos muitas informações hoje e não há tempo suficiente, portanto, gostaria que você participasse da sessão de perguntas e respostas que teremos após a apresentação, ou envie as suas perguntas para o FDA pelo endereço de e-mail que será fornecido ao final da apresentação. Como você pode verificar nesse slide, a Lei de Modernização de Segurança de Alimentos foi sancionada pelo presidente Obama em 2011.
De acordo com a FSMA, existem 7 regulamentos fundamentais. Programa de Verificação de Fornecedores Estrangeiros. Esse é o número 1. O objetivo desta regra é tornar os importadores responsáveis por garantir que os fornecedores estrangeiros de alimentos ofereçam o mesmo nível de proteção à saúde pública que é exigido dos produtores de alimentos dos Estados Unidos. Em outras palavras, o importador verificará se o fornecedor estrangeiro está em conformidade com a regulamentação da FSMA. A PSR estabelece pela primeira vez padrões baseados na ciência para o cultivo, colheita, embalagem e armazenagem de produtos em fazendas nacionais e estrangeiras. 3. Controles preventivos de alimentos para consumo humano. Estabelece requisitos de segurança para instalações que processam, embalam ou armazenam alimentos humanos. 4. Controles preventivos de alimentos para animais. Nesse caso, o objetivo é proteger os alimentos e rações para animais contra agentes contaminantes. 5. Certificação de terceiros. Estabelece um programa voluntário para o credenciamento de auditores terceirizados para realizar auditorias de segurança de alimentos e emitir certificações para as instalações estrangeiras e para os alimentos por eles produzidos. 6. Adulteração intencional. Exigiria que as instalações implementassem um plano de defesa alimentar para prevenir ações destinadas a causar danos públicos em grande escala. 7. Transporte sanitário. O uso de práticas sanitárias de transporte para garantir a segurança de alimentos durante o transporte. A FDA dará continuidade às conquistas da FSMA por meio da iniciativa Nova Era de Segurança de Alimentos Mais Inteligente, anunciada em abril de 2019, para criar um sistema alimentar mais digital, rastreável e seguro. Um dos objetivos desta iniciativa é reduzir o número de doenças transmitidas por alimentos. A cada ano, os requisitos da FSMA serão integrados ao Sistema Alimentar Global e estaremos cada vez mais equipados com tecnologias, ferramentas e abordagens à iniciativa Nova Era de Segurança de Alimentos Mais Inteligente. Mais informações sobre a Nova Era de Segurança de Alimentos Mais Inteligentes podem ser encontradas no link que apresentaremos no final da apresentação. Como mencionei na primeira parte, falaremos sobre o FSVP e por que é importante cumprir a PSR no âmbito do FSVP e por que é importante cumprir a PSR no âmbito da FSVP. E o que é um FSVP? O FSVP, Programa de Verificação de Fornecedores Estrangeiros, exige que os importadores desenvolvam, mantenham e sigam um programa de verificação referente a cada alimento de cada fornecedor estrangeiro. O importador deve realizar atividades de verificação de fornecedor estrangeiro com base em risco para garantir que o fornecedor estrangeiro esteja produzindo os alimentos usando processos e procedimentos que forneçam o mesmo nível de proteção à saúde pública, assim como os que são exigidos pelas regulamentações de controle preventivo da PSR. Deve-se também garantir que os alimentos não sejam adulterados ou rotulados erroneamente no que diz respeito à rotulagem de energênicos. Em outras palavras, se você exporta produtos agrícolas frescos, o importador deve garantir que esteja em conformidade com a PSR. Lembre-se que você opera no âmbito da regulamentação de controles preventivos como parte do controle preventivo da cadeia de suprimentos e, portanto, deve estar ciente da PSR para fazer a verificação para o seu fornecedor, isto é, do produtor rural que fornece os produtos agrícolas frescos. Conforme mencionei anteriormente,
O Programa de Verificação de Fornecedores Estrangeiros faz parte da Lei de Modernização da Segurança de Alimentos, FSMA. O programa não tem autoridade de inspeção no âmbito da seção 704. Na realidade, a autoridade da FDA está no âmbito da seção 805 da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos dos Estados Unidos. FDIC é a sigla em inglês. A seção 805 da Lei FDIC confere autoridade à FDA para solicitar, obter e analisar os registros de um importador. Mais informações sobre o FSVP podem ser encontradas no Código de Regulamentos Federais 21, CFR, parte 1, subparte L, que está dividido em 15 seções. O objetivo principal do FSVP é garantir que fornecedores estrangeiros produzam alimentos seguros, exigindo que os importadores verifiquem se os seus fornecedores estrangeiros estão em conformidade com os padrões de segurança, usando processos e procedimentos que forneçam o mesmo nível de proteção à saúde pública que os controles preventivos no âmbito da PSR. De que os alimentos não sejam adulterados ou rotulados erroneamente em relação à rotulagem de alergênicos. O FSVP é o mecanismo pelo qual podemos garantir que as etapas de qualidade também sejam incorporadas à cadeia de suprimentos estrangeira, exigindo que os importadores do FSVP verifiquem se os seus fornecedores estrangeiros atendem aos padrões de segurança aplicáveis da FDA. O FSVP garante que os fornecedores estrangeiros produzam alimentos usando processos e procedimentos que forneçam o mesmo nível de proteção à saúde pública que os controles preventivos e a regra de segurança dos produtos agrícolas frescos. Outro objetivo do programa de verificação é criar um nível de semelhança entre os produtores de alimentos dos Estados Unidos e os produtores de alimentos estrangeiros. O programa de verificação de fornecedor estrangeiro exige que os importadores tenham um programa de verificação para cada alimento em instalação que importa para os Estados Unidos e, ao menos que esteja isento, os requisitos do programa de verificação de fornecedores estrangeiros se aplicam a todos os alimentos importados e oferecidos para importação aos Estados Unidos e aos importadores de tais alimentos. Dependendo dos alimentos importados pelo importador, os requisitos do FSVP podem variar. As responsabilidades do importador associadas aos requisitos do FSVP incluem elaborar um FSVP, realizar a verificação por uma pessoa ou auditor qualificado, conduzir uma análise de risco, avaliar os riscos apresentados por um alimento e os referentes ao desempenho do fornecedor estrangeiro, aprovar os seus fornecedores estrangeiros, realizar atividades adequadas de verificação de fornecedores estrangeiros, implementar medidas corretivas, fornecer identificação no momento da entrada e fazer a manutenção dos registros. Entender a definição de importador é fundamental para compreender o regulamento e para uma implementação eficaz. Lembre-se que o importador é responsável por garantir que os alimentos importados para os Estados Unidos sejam seguros. Os regulamentos do FSVP definem importador como sendo o proprietário ou consignatário dos Estados Unidos para um item alimentício que esteja sendo oferecido para a importação para os Estados Unidos. Se não houver nenhum proprietário ou consignatário do item alimentício nos Estados Unidos no momento da entrada aos Estados Unidos, o importador será o agente ou representante nos Estados Unidos do proprietário ou consignatário estrangeiro no momento da entrada, conforme confirmado em uma declaração de consentimento assinada para servir como importador no âmbito dos regulamentos do FSVP. Enquanto a FDA estiver adotando o modelo de educar enquanto regulamentamos, a agência tomará medidas de fiscalização
para proteger a saúde pública ou para lidar com casos flagrantes e contínuos de não conformidade. A FDA começou as inspeções em 2017, seguindo uma abordagem de educar enquanto regulamentamos. Regulamentar e, ao mesmo tempo, educar significa adotar uma abordagem mais maleável ao trabalhar com importadores para que alcancem o nível de conformidade. A FDA tem realizado inspeções do FSVP, cujo principal enfoque é ajudar os importadores a entender os requisitos e tomar medidas corretivas se deficiências forem observadas. Educar, enquanto regulamentamos, continuará em vigor. Porém, estamos reforçando a aplicação da regulamentação. Mesmo sabendo que educar enquanto regulamentamos continuará em vigor, tomaremos outras medidas para garantir a conformidade com o FSVP, incluindo a reinspeção dos importadores que tiveram deficiências em inspeções anteriores e agindo imediatamente quando forem encontradas deficiências relativas ao FSVP que apresentem risco iminente para a saúde pública. Quais são as consequências se não estiver em conformidade com o FSVP? A FDA poderá recusar a entrada do seu produto nos Estados Unidos caso ele não atenda aos requisitos do FSVP. Além disso, os Estados Unidos podem instaurar um processo penal contra a pessoa responsável por cometer um ato proibido, neste caso, o importador. É importante observar que a FDA pode usar outras ferramentas, como um alerta de importação, conforme verificado neste dispositivo. O alerta de importação é uma parte importante do FSVP e pode ser aplicado a qualquer importador que esteja em violação das regras. Definição de alerta de importação: detenção sem exame físico dos alimentos para humanos e animais importados de fornecedores estrangeiros por importadores que não estão em conformidade com os requisitos do regulamento do Programa de Verificação de Fornecedores Estrangeiros, FSVP. A parte de advertência da Carta de Advertência para a FSVP inclui medidas que a FDA poderá tomar se o importador não estiver em conformidade. Isso significa colocar o importador em alerta de importação. O alerta de importação 9941 foi publicado em 31 de julho de 2019. O alerta de importação é específico para o importador, fornecedor estrangeiro e para os alimentos por eles importados. A base para o alerta de importação é o não cumprimento do FSVP. Para deixar claro, isto significa que não há nenhum teste de laboratório que possa mostrar conformidade com o FSVP e, por conseguinte, os laboratórios privados não liberarão os produtos. Não existem 5 remessas liberadas para remoção do AI. Somente através da demonstração de conformidade com as suas responsabilidades no âmbito do FSVP, o importador do FSVP pode ser retirado desse alerta aí e começar a importar alimentos novamente. A grande maioria dos importadores desejam ter um bom desempenho, importar produtos seguros e se esforçam por cumprir os requisitos dos Estados Unidos. Para esses importadores, consideramos o fato de estarem em conformidade para a nossa triagem de entrada e segmentação. Esses importadores terão também benefícios por terem menos riscos de problemas com seus produtos, evitando questões que podem levar a recalls ou retiradas de produtos e responsabilização jurídica. Resumidamente, estes são os pontos-chave do FSVP. O objetivo geral de um FSVP é que os importadores possam oferecer garantias adequadas de que seus fornecedores estrangeiros estejam produzindo alimentos utilizando processos e procedimentos que forneçam o mesmo nível de proteção à saúde pública que os controles preventivos adequados ou regra de segurança dos produtos.
assim garantindo que os alimentos do fornecedor não sejam adulterados ou indevidamente rotulados para alergênicos. Assim como as novas outras regras do FSMA, o FSVP foi concebido para ser baseado em risco, já que leva em consideração diferentes tipos de perigos, importadores e fornecedores. A regra oferece aos importadores flexibilidade no cumprimento dos requisitos para acomodar cadeias de abastecimento globais modernas, permitindo que os importadores confiem nas atividades conduzidas por terceiros. A regra está estreitamente alinhada às disposições da cadeia de suprimentos dos Regulamentos para Controle Preventivo, PC em inglês, para evitar a imposição de requisitos redundantes e garantir condições equitativas para fornecedores nacionais e estrangeiros. Na segunda parte do webinário, falaremos brevemente sobre a PSR e como ela é interpretada para os padrões de cultivo, colheita, embalagem e manutenção de produtos para o consumo humano. Durante a apresentação, veremos palavras e termos que são usados na linguagem da PSR. Por exemplo, você ouvirá a palavra coberto. Fazenda ou atividade coberta significa que a fazenda ou atividade deve estar abrangida pela conformidade com a PSR. A água agrícola é utilizada para irrigação, aplicação de produtos químicos e aqui entra em contato com a parte que será colhida da planta ou do fruto. E, obviamente, é a água usada antes e depois da colheita para lavar as mãos, equipamentos e produtos agrícolas frescos, além de outros usos. Se houver outras palavras ou termos durante a apresentação que não fiquem claros, por favor, me avise. Ao final da apresentação, teremos tempo para perguntas e gostaria que você participasse dessa sessão. O que é a PSR? Ela apresenta os padrões mínimos baseados na ciência para o cultivo, colheita, embalagem e armazenagem dos produtos agrícolas frescos. Um ponto-chave da PSR é que os padrões enfocam os riscos biológicos relacionados ao cultivo, colheita, embalagem e armazenagem da produção e são baseados em boas práticas agrícolas, GAP, em sigla em inglês. Utilizamos nossa avaliação científica, incluindo uma avaliação qualitativa de riscos, bem como experiências anteriores que informaram uma abordagem integrada que concentra-se em práticas e não em commodities específicas. Focamos nas rotas de contaminação de riscos biológicos associados aos produtos agrícolas frescos, reconhecendo que as práticas inseguras podem levar a produtos agrícolas frescos não seguros, independentemente da commodity. Nossa abordagem integrada à estrutura regulatória inclui várias abordagens regulatórias que usamos no passado na função de agência, com alguns padrões que são semelhantes às boas práticas de fabricação atuais, quando as rotas de contaminação estão bem estabelecidas. Outros padrões dependem de uma abordagem de monitoramento que permita que as operações avaliem o risco de forma que leve em consideração a diversidade de condições esperadas em fazendas individuais, específicas da fazenda, e, em alguns casos, critérios numéricos específicos foram estabelecidos que poderiam ser amplamente aplicados em uma variedade de condições. Lembre-se também de que as fontes mais comuns de contaminação de produtos agrícolas frescos são água, animais, solo, humanos em instalações, equipamentos, ferramentas, e os padrões são baseados nessas fontes de contaminação. Quem deve estar em conformidade com a PSR? Se sua fazenda for coberta pelo padrão, você deverá estar em conformidade com a PSR. Não é uma opção. Em outras palavras, se você exporta para os Estados Unidos conforme previsto na definição do que é uma fazenda ou atividade coberta, você deverá cumprir com os padrões da PSR. Por que a PSR é importante? Frutas e vegetais são uma parte essencial de uma dieta saudável, mas, devido à maneira como os produtos são cultivados, manuseados e consumidos, muitas vezes crus,
Eles podem ser contaminados com patógenos de origem alimentar que podem causar doenças nas pessoas que os consomem. Como sabe, os patogênicos mais comuns em frutas e vegetais são a salmonela, a E. coli 0157, Listeria monocytogenes, ciclospora e outros. Quando um produto fresco está contaminado com um patógeno, é muito difícil retirar a contaminação. O que quero dizer é que, devido à superfície do produto, como o melão, que tem uma superfície rugosa, é muito difícil lavar e remover a contaminação. Lembre-se de que o desinfetante usado na água para lavar produtos agrícolas frescos é para manter a qualidade da água. Outro fator que indica a razão da PSR ser importante é que decorre do número de surtos associados a produtos agrícolas frescos. Os surtos têm sido historicamente associados aos produtos agrícolas frescos, como no caso do surto do melão com Listeria monocytogenes em 2011 e em 2012. O espinafre com Escherichia coli 0157H7 em 2013, o surto do pepino com salmonela em 2017, o mamão com salmonela em 2018 e 2019, alface com Escherichia coli 0157 e em 2019 o mamão com salmonela. Trataremos de seções específicas da regra, e é importante observar que esta é uma visão geral e não cobre todos os detalhes de cada subparte. Recomendamos que você analise a parte codificada da regra 21 CFR, parte 112, para entender todos os requisitos. Por exemplo, se eu quiser saber quais são os requisitos para treinamento, vou encontrá-los na subparte C, código 112.21 a 112.30. É muito importante que você conheça os códigos e requisitos de cada uma das subpartes para a implementação e para estar em conformidade com a PSR. Quando o inspetor da FDA inspeciona a sua fazenda e faz uma observação durante a inspeção, o inspetor poderá indicar a subparte indicando o código padrão. Por exemplo, se durante a inspeção o inspetor observar a colheita de um produto fresco e perceber que um funcionário não lava as mãos após usar o banheiro, o inspetor pode perguntar sobre os registros de treinamento e a frequência do treinamento. E, dependendo dos resultados, o inspetor pode indicar um código da subparte C ou D, ou, se não houver instalações para a lavagem das mãos, pode indicar a subparte L, código 112.130, que menciona especificamente os requisitos para locais de lavagem das mãos. Outro exemplo, se o inspetor observar que você está usando um condicionador biológico e verificar o rótulo desse condicionador e descobrir que ele não é tratado, o inspetor pode perguntar sobre o método de aplicação e quando ele foi aplicado. E dependendo do que o inspetor descobrir, ele pode indicar um código da subparte F. Outro ponto importante é lembrar que a PCR é baseada em prevenção e tem como foco as condições e práticas apontadas como possíveis fatores que contribuam para a contaminação microbiana dos produtos agrícolas frescos. Várias áreas específicas se concentram em rotas comuns de contaminação, que incluem água agrícola, definida como a água destinada ao suscetível de entrar em contato com produtos agrícolas frescos cobertos em superfícies ou em contato com os alimentos, condicionadores biológicos do solo de origem animal, saúde e higiene do trabalhador, equipamentos, ferramentas, instalações e saneamento, animais domesticados e selvagens. Existem também requisitos adicionais para as atividades de cultivo, colheita, embalagem e armazenagem, que podem estar contidas nas cinco principais rotas de contaminação. Novamente, nosso foco está nas práticas. Práticas inadequadas podem levar a produtos contaminados. Trataremos de seções específicas da regra. E é importante observar que esta é uma visão geral e não cobre todos os detalhes.
Falaremos rapidamente sobre alguns requisitos da subparte. Na subparte A, disposições gerais, examinaremos apenas os requisitos exigidos para estar em conformidade com a PSR e se a sua fazenda está coberta pela PSR. Existem 3 termos muito importantes para saber se você tem que estar em conformidade com a PSR: fazenda coberta, produto agrícola fresco coberto e atividade coberta. Primeiro vamos discutir o termo fazenda coberta. Na definição de fazenda, existem 2 tipos de operações: fazendas de produção primária e fazenda de atividades secundárias. Fazenda de produção primária. Uma fazenda de produção primária é uma operação administrada em um local físico, mas não necessariamente contíguo, dedicado ao cultivo, colheita ou qualquer combinação dessas atividades. Fazenda de atividades secundárias. Uma fazenda de atividades secundárias é uma operação localizada em uma fazenda de operação primária dedicada à colheita, embalagem e ou armazenagem de commodities agrícolas cruas, desde que a fazenda de produção primária que cultiva, colhe ou planta a maioria das commodities agrícolas cruas, colhidas, embaladas e ou mantidas na fazenda de atividades secundárias, seja proprietária ou tenha propriedade conjunta em uma participação majoritária na fazenda de atividades secundárias. Em outras palavras, caso em sua instalação você esteja embalando produtos agrícolas frescos de outras fazendas, mas a maioria dos produtos agrícolas frescos são oriundos das suas próprias fazendas, mais de 50%. Isso é considerado atividade secundária e você tem que estar em conformidade com a PSR. Também, na subparte A, encontraremos informações sobre as fazendas que não são cobertas pela PSR e os requisitos para as fazendas que são elegíveis para modificações da PSR. Agora vamos falar sobre produtos agrícolas frescos que estão sujeitos a esta regra, que é conhecida como produto coberto na linguagem da regra. Isso inclui produtos agrícolas frescos cultivados internamente e produtos agrícolas frescos importados internacionalmente. O produto agrícola fresco é conhecido como commodity agrícola crua, RAC. A FDA tem uma definição para commodities agrícolas cruas e disponibiliza uma lista de tais produtos. Se você quiser saber se o seu produto fresco está coberto, consulte a lista de produtos cobertos no código do padrão 112.1A. A PSR não cobre produtos agrícolas frescos que raramente são consumidos crus e produtos agrícolas frescos para consumo pessoal ou na fazenda. Se você quiser saber mais sobre produtos agrícolas frescos que raramente são consumidos crus, consulte a lista no código 112.2A1. A regra concede isenção para produtos que recebem processamento comercial que reduza adequadamente a presença de micro-organismos que impactam significativamente a saúde pública. Por exemplo, através de uma etapa de eliminação, contanto que haja a devida divulgação e documentação. Já falamos sobre os 2 primeiros termos, fazenda coberta e produto fresco coberto. Agora vamos falar sobre atividades cobertas, que são as atividades durante o cultivo, colheita, embalagem e armazenagem dos produtos agrícolas frescos. É muito importante saber quais são as atividades permitidas no âmbito da PSR. Por exemplo, o corte durante a colheita faz parte da atividade no âmbito da PSR, mas se o corte for feito durante o empacotamento, o processo não está incluído na PSR. Nesse caso, você deverá estar em conformidade com outra regulamentação, como controle preventivo. A subparte C contém requisitos para treinamento. Lembre-se que, na maioria das atividades de cultivo, colheita e embalagem, o funcionário desempenha um papel muito importante na segurança do produto fresco, pois está em contato direto com o produto ou com as superfícies de contato que tocam o produto e podem apresentar contaminação durante o manuseio do produto ou das superfícies.
O pessoal envolvido não deve apenas estar qualificado para desempenhar as funções que lhes são atribuídas, mas também deve compreender como as suas ações impactam a segurança dos alimentos e os requisitos regulamentares que aplicam-se às suas funções. É por isso que a PSR investe no treinamento de funcionários. Nessa subparte, você encontrará informações sobre quais são os requisitos e recomendações para o treinamento. Todo o pessoal que manuseia produtos agrícolas frescos ou superfícies de contato com os alimentos ou está envolvido na supervisão de tais atividades deve receber treinamento no momento da contratação, periodicamente, pelo menos uma vez por ano, e conforme necessário e apropriado, de acordo com as observações ou informações que indiquem que o pessoal não está atendendo aos padrões estabelecidos na regra de segurança dos produtos agrícolas frescos. Você também deve identificar outros integrantes do quadro de pessoal que se beneficiariam com o treinamento pelo fato de trabalhar em uma fazenda de produtos agrícolas frescos, mesmo que não seja obrigatório para suas funções específicas. O pessoal também deve ser treinado quando ocorrerem mudanças nas práticas ou procedimentos, ou quando novas informações sobre melhores práticas para a segurança dos alimentos estiverem disponíveis. Quais os tópicos de treinamento que são necessários e recomendados? No mínimo, o pessoal que manipula produtos agrícolas frescos e superfícies de contato com os alimentos, bem como os que supervisionam tais atividades, têm a obrigatoriedade de receber treinamento englobando os seguintes tópicos: princípios da higiene alimentar, segurança de alimentos, saúde e higiene pessoal e os padrões estabelecidos em todos os aspectos da regra de segurança dos produtos agrícolas frescos que aplicam-se às responsabilidades do funcionário no desempenho do seu trabalho. Equipe de colheita. As pessoas que realizam as atividades de colheita de produtos agrícolas frescos cobertos também devem receber treinamento que inclui o seguinte: reconhecer produtos agrícolas frescos cobertos que não podem ser colhidos, inspecionar recipientes e equipamentos da colheita para garantir que estejam limpos, funcionando corretamente e mantidos de modo a não tornarem-se uma fonte de contaminação para produtos agrícolas frescos que são cobertos, e corrigir problemas com recipientes ou equipamentos de colheita ou relatar tais problemas ao supervisor ou outra parte responsável conforme adequado e que seja inerente às responsabilidades do trabalho da pessoa. Quais são alguns dos requisitos e recomendações para o treinamento do supervisor? Pelo menos um supervisor ou parte responsável deve ter completado integralmente o treinamento sobre segurança de alimentos, que seja equivalente pelo menos ao treinamento recebido no currículo padronizado, reconhecido como adequado pela FDA. O currículo desenvolvido pela Aliança de Segurança para Produtos Agrícolas Frescos é uma maneira de atender esse requisito. Subparte D. Esses são os requisitos encontrados aqui. Quais são os requisitos mínimos de higiene para o pessoal que manuseia produtos agrícolas frescos ou superfícies de contato com os alimentos? Requisitos: manter limpeza pessoal adequada, evitar contato com animais, além dos animais de trabalho, durante a execução das atividades cobertas, lavar bem as mãos. A lavagem adequada das mãos com água e sabão é uma parte essencial da PSR. O uso de desinfetantes não substitui a lavagem das mãos. Devem remover ou cobrir as joias das mãos que não podem ser adequadamente limpas e higienizadas durante os períodos em que os produtos agrícolas frescos são manipulados. Não devem comer, mascar chicletes ou usar produtos de tabaco em áreas usadas para uma atividade coberta. Lembre-se de que as práticas anti-higiênicas por parte do pessoal que trabalha nas fazendas contribuíram para alguns dos surtos de doenças transmitidas por alimentos. As pessoas podem transmitir doenças contagiosas, mesmo que não apresentem sintomas. Na subparte E, existem requisitos para a água agrícola, que no momento estão sendo revisados.
Esta subparte da norma recebeu uma extensão de 4 anos para poder chegar à conformidade. Por enquanto, recomenda-se que você siga as boas práticas no uso da água agrícola. Mais informações sobre a água agrícola serão compartilhadas assim que estiverem disponíveis. Subparte F. Você encontrará informações sobre os requisitos no uso de condicionadores biológicos, aplicação e treinamento dos condicionadores e os registros exigidos pela PSR. Subparte I. Aqui você encontrará os requisitos referentes ao uso de animais em fazendas, determinação sobre o que é identificação como áreas de não colheita, caso haja evidência de contaminação com animais na fazenda, avaliações de risco de pré-colheita. Animais domesticados e selvagens podem ser fontes de micro-organismos que podem contaminar produtos e causar doenças transmitidas por alimentos. Todos eles podem transportar micro-organismos causadores de doenças em suas fezes, que podem sobreviver por períodos prolongados quando depositados no solo e na água e podem ser transferidos para as pessoas por meio de produtos contaminados que entram na cadeia de alimentos. O que devo fazer se forem encontradas evidências significativas de uma possível contaminação? Caso você tenha determinado que há evidências significativas de possível contaminação por animais em sua fazenda, você precisará decidir se poderá colher os produtos agrícolas frescos nas áreas afetadas. Você pode, por exemplo, determinar que apenas uma parte de uma área de cultivo foi afetada e deve ser designada como uma área na qual as safras não devem ser colhidas, uma zona sem colheita. A subparte K é onde você encontra requisitos, como as medidas que são exigidas. Se você cultiva produtos cobertos e produtos que não estão sujeitos à regra de segurança de produtos agrícolas frescos, o que deve fazer e quais são as recomendações? Que medidas são necessárias para identificar e não colher produtos agrícolas frescos que podem estar contaminados e quais são algumas práticas recomendadas? O que você deve fazer com produtos que caem no chão antes da colheita? A subparte L, onde encontrar os requisitos e recomendações para instalações sujeitas à regra de segurança de produtos agrícolas frescos. As instalações devem ter tamanho, construção e design adequados para facilitar a manutenção e as operações sanitárias para as atividades cobertas, com o intuito de reduzir o potencial de contaminação de produtos ou de superfícies em contato com os alimentos. Quais são alguns requisitos e recomendações para instalações sanitárias? As instalações sanitárias devem estar disponíveis e facilmente acessíveis a todo o pessoal que trabalha em sua fazenda e também para visitantes. As instalações sanitárias devem estar a uma distância razoável de onde os funcionários estão trabalhando nas áreas onde ocorrem as atividades cobertas. Você também deve estabelecer procedimentos e horários para monitorar, fazer manutenção e limpar as instalações sanitárias. Quais são alguns requisitos e recomendações para as instalações de lavagem das mãos? É exigido que você forneça instalações para lavagem das mãos, tanto para os funcionários quanto para os visitantes da sua fazenda. Essas instalações devem estar prontamente acessíveis durante as atividades de colheita, embalagem e armazenagem, e durante as atividades de cultivo que ocorrem em uma instalação completamente fechada. E os requisitos referentes ao programa de limpeza e saneamento, considerado padrão da indústria. Na subparte O, você encontrará os requisitos referentes a informações que devem incluir todos os registros, como o nome e a localização da sua fazenda, valores reais e observações obtidas durante o monitoramento, a data e o horário, criados quando a atividade é executada ou observada. Devem ser precisos e legíveis, contendo a data, assinatura ou rubrica da pessoa que realizou a atividade.
Alguns registros devem ser analisados, datados e analisados por um supervisor ou parte responsável dentro de um período razoável após os registros terem sido documentados. Quais são os requisitos para arquivar e manter registros? Um dos requisitos é que eles devem estar disponíveis e acessíveis. Eles devem ser mantidos por pelo menos 2 anos, a partir da data em que o registro foi criado, sendo que os outros registros requerem até 4 anos. Existem 3 documentos muito importantes na implementação e para estar em conformidade com os regulamentos: o código, preâmbulo e orientação, conforme vemos nesse slide. Conforme observado na primeira coluna, uma regra inclui a linguagem codificada, que estabelece os requisitos específicos e juridicamente vinculantes. Em muitos casos, os requisitos legais usam a palavra deverá. A parte codificada é a seção numerada quase no final do documento. Passando à próxima coluna, o preâmbulo, que muitas vezes representa a maior parte da regra, descreve nosso raciocínio à medida que desenvolvíamos a regra, a justificativa para as disposições na parte codificada e, no caso da regra final, inclui respostas aos comentários que recebemos sobre a regra proposta. Agora, vamos analisar algumas informações sobre os documentos de orientação que estão destacados na terceira coluna. Os documentos de orientação contêm recomendações não vinculantes para ajudá-lo a compreender como cumprir os requisitos da regra. Os documentos de orientação, quando finalizados, descrevem nosso pensamento atual e, em alguns casos, são atualizados de tempos em tempos. Costumamos usar os termos deveria ou recomendamos nas recomendações contidas na orientação. É um documento de orientação. O uso da palavra deve ou a citação de um número de disposição específica especifica uma exigência da regra. Este slide contém informações sobre alguns dos recursos disponíveis no nosso site. Além da página da FDA sobre da FDA na web ou na internet sobre segurança dos produtos agrícolas frescos, a FDA traduziu a regra de segurança de produtos para o português para sua utilização. Dando prosseguimento, uma forma importante de comunicar-se conosco é através da rede de assistência técnica. Se você tiver dúvidas sobre o FSMA, o DHE-TAN, the TAN, é uma excelente maneira de sabermos e recebermos perguntas para poder respondê-las. Para finalizar, esses são os principais pontos para a implementação e conformidade com a PSR. Claro que o primeiro passo é a educação por meio de treinamento e utilização dos recursos que mencionei anteriormente. Avaliação dos riscos de segurança para produtos agrícolas frescos em cada uma das normas, com base nas 5 fontes de contaminação: água, animais, solo, humanos, equipamentos, instalações e ferramentas. Criar procedimentos para cumprir e implementar padrões. Práticas para monitorar e tomar medidas corretivas e, finalmente, manutenção de registros. Outro recurso disponível é o e-mail que recentemente criamos para qualquer dúvida que você tenha sobre a PSR, que é a Rede de Segurança de Produtos Agrícolas Frescos em espanhol. espanhol@fda.hhs.gov. Esse é um recurso direto para a assistência técnica da PSR. Você pode enviar-nos as perguntas em inglês ou em espanhol. Finalmente, agradeço sua participação neste webinário hoje e peço que me considere um recurso direto para a assistência técnica na PSR. Caso tenha dúvidas sobre o padrão, o guia, definição de fazenda ou outras perguntas relacionadas à PSR, você pode usar a nova caixa de correio da FDA
é Rede de Segurança de Produtos Agrícolas Frescos em espanhol, com o correio eletrônico seguinte: Produce Safety Network em espanhol, @fdahhs.gov. Agora, vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Quero incentivar a participação de todos. Ao se inscrever nesse webinário, você recebeu um e-mail de confirmação com o link para a sessão de perguntas e respostas. Selecione esse link para entrar na sessão. Estarei com você daqui a pouco.